e ocultas. Amém? Coisas ocultas, com base nesse texto de Jeremias, capítulo número 33, vamos ler junto comigo. Diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Dá um glória a Deus pela palavra dele e pelo Espírito. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos desse a tua palavra e enviou o teu Espírito para que pudesse revelar a nós as coisas grandes e ocultas no Senhor, não ocultas de nós, mas ocultas para nós. E nós queremos, Pai, nessa noite, que o teu Espírito possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver as coisas ocultas, as coisas invisíveis. Nós queremos atentar para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem, elas são eternas. Nós somos eternos e nós queremos focar nas coisas eternas. Por isso, Pai, eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, primeira coisa que o Senhor quer falar conosco nessa noite é para você parar de olhar para as coisas visíveis. Pastor, e como é isso? É até meio redundante, né? Olhar para as coisas que não se veem. Amados, isso é porque Deus nos deu uma outra capacidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Coisas que ninguém vê, coisas que os outros olhos não veem, mas a nós, diga a mim, foi dada a capacidade para ver o invisível. Aleluia! E eu creio, irmãos, que nessa noite nós sairemos daqui com esse entendimento, mas eu creio também que nessa noite nós podemos ter, experimentos aqui de coisas que estão ocultas em Deus para nós. Amém? Os seus olhos se abrindo, a sua mente se abrindo, para que você possa ver pelos olhos do Espírito as coisas que Deus tem reservada para nós. Amém? E aqui o profeta Jeremias, ele fala aqui inspirado pelo Espírito, e o Senhor diz: invoca-me e eu te responderei. Você tem invocado ao Senhor? Você tem invocado a Deus para que Ele possa revelar coisas, para que Ele possa anunciar coisas, que ninguém mais pode anunciar? E aqui Ele está dizendo, Ele está se comprometendo, Ele diz: invoca-me e eu te responderei. Ei, Deus não vai ficar calado diante de uma invocação ao Senhor. Amém? Talvez essa palavra invocar possa soar um pouco estranho para algumas pessoas, mas deixa eu te dizer, irmãos, o diabo, ele é apenas ladrão, ele rouba aquilo que foi criado. O invocar foi Deus mesmo que colocou dentro do homem para invocar a Deus. Agora ele hoje usa também para invocar espíritos, inclusive, como eu falei, sobrenaturais, as coisas sobrenaturais de uma outra dimensão. Mas eu e você que tememos a Deus, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós devemos invocar o Senhor. É Ele que está dizendo: invoca a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes. Diga: coisas grandes. Você está disposto a ver coisas grandes? Você está preparado para receber anúncio de coisas grandes que o Senhor vai anunciar a nós? Ele diz coisas grandes e ocultas. Esse oculto aqui, irmãos, não é também outra palavra que hoje a gente sabe que, inclusive, a gente condena mesmo o ocultismo, O ocultismo é quando quer ocultar e não quer revelar, trabalhar com o ocultismo para o engano. Mas Deus tem algo oculto para nos revelar. Amém? Não para nos enganar, não para manter isso em oculto e enganando. Não, Ele quer revelar para mim e para você. Agora, para isso, Ele nos preparou. Eu vou dizer de novo: para isso Ele nos preparou. Jesus, enquanto estava aqui com os seus discípulos, diz: olha, eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Ou seja, revelações grandiosas
que vocês não vão discernir, vocês não vão suportar, vocês não vão entender. Mas ele diz: quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos revelará, ele vos guiará a toda a verdade. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso já era motivo para a gente dançar, celebrar, irmãos. Aleluia! Ora, hoje, o quanto você considerou essa pessoa? O quanto nós consideramos essa pessoa hoje, que foi enviada para nos revelar coisas grandes? Diga: coisas grandes. Deixa eu te dizer, irmãos, no reino dos céus, o menor dos menores dos menores vai ser sempre maior do que qualquer coisa que nós possamos pensar ou imaginar e ver aqui aos nossos olhos naturais. Aleluia! Oh, glória a Deus! E aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, ou são passageiras, e as que não se veem são eternas. Ou seja, o Senhor, Ele quer que nós venhamos a atentar para coisas eternas. Nós somos eternos, Deus é eterno, Ele nos chama para a eternidade, Ele nos chama para viver a eternidade com Ele. Então a nossa atenção, o nosso foco é nas coisas que nós não vemos naturalmente. Amém? Não vemos naturalmente, porque parece que a gente vai continuar sem ver, mas não é isso. Deus está pedindo para que a gente venha atentar para aquelas coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Amém? Eu não sei você, mas pelo menos eu, a partir do momento que eu começo a atentar para uma determinada coisa, essa coisa ela começa a ficar mais visível. Aleluia. Quando eu estava procurando um ponto para alugar, em todo lugar que eu passava, podia ser na maior velocidade, à distância, onde tinha um aluga-se, eu parava para olhar, eu atentava para ir olhar. Sabe, tudo começa a saltar aos nossos olhos. Eu me lembro que há um tempo que eu venho namorando um determinado carro, esse carro aparece constantemente na minha frente. Sabe, eu vou andando, tem milhares de carros, mas aquele carro, ele se manifesta na minha frente. Então, amados, Deus está querendo que a gente venha a ajustar a visão, ajustar o foco, ajustar as lentes, para olhar para coisas que naturalmente a gente não vê. Você percebe que isso que eu falei aqui, por exemplo, você anda mais um grupo de pessoas, mais 2, 3, 4 pessoas. E essas mesmas pessoas passando pelos mesmos lugares que você passa, se quando terminar a caminhada você perguntar: você viu aquele lugar? Você viu aquele carro? Vi não. Você viu tal coisa? Vi não. Por quê? Porque ele não está atentando para as mesmas coisas que você está atentando. Eu declaro em nome de Jesus que você vai estar atentando para as coisas espirituais, para as coisas que não se vê, mas você vai começar a ver coisa que ninguém mais vê, porque é para isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor nos chamou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz. Oh, aleluia! Tem gente que vai ficar incomodado a andar com você, irmãos, quando você começar a andar numa dimensão sobrenatural, espiritual, de você ver coisas onde ninguém mais vê. Você não precisa ficar, também se achando aquela coisa toda, porque você já é. Amém? Mas, irmãos, vai chegar momentos, situações em que pessoas... Aleluia. E por isso que o Senhor diz: olha, invoca-me, invoca, me busca, e eu vou te revelar, eu vou te anunciar, eu vou te responder.
Eu vou mostrar para você, porque eu sei que você vai saber discernir. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, a palavra do Senhor vai dizer assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Então, irmãos, veja que hoje nós temos o Espírito Santo e a palavra do Senhor está dizendo para que nós não venhamos a apagar o Espírito, ou seja, não venhamos a deixar ele, né, de parte, sem a gente contar com a ajuda dele, depender do Espírito Santo de Deus, porque quando o Senhor fala, invoca a mim, irmãos, a maneira de Deus nos responder hoje não vai ser com um trovão, não vai ser com um relâmpago, não vai ser com nada, através do seu Espírito. Aleluia, glória a Deus. As coisas grandes e ocultas em Deus só podemos alcançar por meio de Cristo e revelada pelo o Espírito Santo. Amém? Eu não sei você, irmãos, mas para mim existe uma mensagem lá em João 14, versículo 6, que para mim é muito forte aquela mensagem, quando Jesus diz assim: olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe, irmãos, alguém pode tentar de qualquer forma. Hoje a ciência, elas estão, tentando explorar todos os espaços. Se eles pudessem entrar no reino dos céus, se eles pudessem entrar nos céus, se eles pudessem entrar no reino de Deus, para esmiuçar as coisas como de fato são lá, eles não entrariam, sim ou não? Mas Jesus diz: ei, a porta está fechada. A única porta que pode se abrir para que alguém possa ter acesso ao Pai, às coisas celestiais, ao reino de Deus, tem que nascer de novo, tem que ser por mim. Se não for por mim, ninguém vai ter acesso. Diga: sobrenatural. Você já experimentou disso? Oh, aleluia, aleluia. Irmão, é para você se alegrar, é para você celebrar, porque Jesus, ele abriu a porta, ele diz: eu sou a porta. Você pode entrar, você pode sair a hora que você quiser, mas você pode entrar. Por mim você entra, agora se não for por mim, não entra não. Não vai não. Sabe, quando eu leio esse texto de João 14, 6, hoje no mundo das notícias, né, um repórter, por exemplo, tudo que ele mais quer é ele ter uma notícia em primeira mão. Sim ou não? Ele ser o primeiro a ter todo, né, a resposta, todo o conteúdo daquela matéria ali em primeira mão, e aos pouquinhos ele vai soltando, né? Tem uns programas aí, inclusive, que eles ficam repetindo 1.500 vezes para poder manter a audiência. Agora, o reino dos céus só tem através de Jesus e do Espírito Santo nos revelando. Você pode se alegrar, irmãos. Nós somos poderosos em Cristo Jesus. Nós temos acesso a algo poderoso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, abre lá comigo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: mas como está escrito, diga, está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém amado do Senhor aqui? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, diga, pelo Espírito. Aleluia. Sabe, irmãos, você conhece a história, acredito que estou falando com pessoas aqui que leem Bíblia. E um homem, né, ao ver Pedro operar, né, impor as mãos, batizar com o dom do Espírito, ele oferece dinheiro. Ele pergunta: quanto é para eu ter acesso a isso aí também? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ele diz: porque o Espírito a todas as coisas, diga, todas as coisas, perscruta, até mesmo, diga, até mesmo, o mais profundo, do mais profundo, do mais profundo de Deus. Essa é a versão Adriano Soares. Porque, irmãos, assim é você imaginar as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo, diga, o Espírito Santo, ele pode, irmãos, nos revelar
talvez nem tudo Ele vai revelar, até mesmo porque muitas coisas você ainda não está preparado. E é bom que você se prepare, porque Deus quer se revelar para mim e para você. Deus quer ter aqui na terra, irmãos, pessoas que tenham conhecimento dEle, que na hora em que a situação, em que ninguém mais tiver resposta, Ele dizer: ei, eu posso te responder. Aleluia, aleluia, eu posso te responder. No 11 ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito, que nele está? Assim também, diga assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora, irmãos, o que você precisa se alegrar é que o Espírito de Deus agora veio habitar dentro de mim, dentro de você. Oh, aleluia. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Diga gratuitamente. Aleluia. Aquele homem queria comprar, ele queria pagar, mas quem aceita Jesus, quem aceita o acesso, o único acesso, recebe gratuitamente. Por quê? Porque nós não podíamos pagar. É algo muito caro, é uma tecnologia muito alta, que ninguém na face da terra pode pagar. Oh, aleluia! Existe hoje uns homens riquíssimos aí, que têm as maiores e melhores tecnologias daqui do mundo. Mas Paulo já naquele tempo está dizendo: ora, nós não temos recebido um espírito, ou uma tecnologia, ou um conhecimento desse mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, a comunicação que vem de Deus, o comunicador que vem de Deus. Aleluia! Para quê? Para que conheçamos, diga que conheçamos. O Espírito Santo, irmãos, ele veio com esse propósito, para fazer Deus conhecido, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Qual a distância que o céu está de mim e de você? Não foi carne nem sangue que te revelasse. Porque para o mundo o céu está bem distante, mas para mim e para você, o céu está ao passo de você dizer: eu creio, eu recebo e tomo posse. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, diga aqui na terra, diga aqui na terra, como no céu. Oh, aleluia! Pega, irmãos, vai pegando isso pelo Espírito. Aleluia! Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como no céu. Eu gosto muito, o apóstolo Band, acho que ele pregou essa mensagem inúmeras vezes, incontáveis vezes. E ele sempre falava: irmãos, no céu tem doença. Você consegue imaginar Deus doente lá no céu? Alguma pessoa com pereba lá, né? Quem lembra que era pereba? As perebas. Você consegue imaginar essas coisas lá no céu? Então, seja aqui na terra. Você acha que no céu tem alguma falta? Seja aqui na terra como no céu. Foi dado a nós gratuitamente. Versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, fala comigo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu acredito que muitas vezes, quando a gente lê esse versículo aqui, a gente pode pensar apenas que, ao falar para as pessoas aí no mundo, né, que ainda não tem Jesus, elas não vão entender. Também, sim, é válido. Mas aqui Paulo está dizendo o homem natural. Digo o homem natural.
Nós temos uma parte nossa que é natural, irmãos. E essa parte natural, ela não vai entender o espiritual. Por isso, Paulo está dizendo, olha, não atente para as coisas que se vê. Os nossos olhos naturais, eu estou vendo, tem um celular na minha frente, tem algumas pessoas aqui, tem cadeiras, tem coisas aqui à minha frente. E não é para essas coisas que eu tenho que me atentar. Por quê? Aqui, se alguém disser que tem uma cadeira, eu sei que tem uma cadeira, sim, eu estou vendo. Falar das coisas espirituais ao natural, ela não vai entender, não vai aceitar. Por quê? Porque só se discerne as coisas do Espírito pelo Espírito. Amém? E é loucura, irmãos. Eu não sei você, mas eu já recebi informações do Senhor, já chegou entendimentos espirituais que quando eu tento trazer para a realidade natural, eu digo, é loucura. Quem aqui já se parou algum momento dizendo, será que eu estou batendo bem da bola? Será que isso é coisa da minha cabeça? A palavra vai dizer, irmãos, inclusive em Hebreus capítulo 4, que a palavra, diga a palavra, ela é apta, ela é poderosa. Para quê? Para discernir as coisas da alma e as coisas do Espírito. Aleluia. O problema é que tem gente que quer discernir as coisas espirituais pelo seu intelecto, o seu conhecimento, e nunca vai passar disso daí. Só a palavra de Deus e o Espírito Santo é que pode, discernir as coisas do Espírito e da alma. Eu posso dizer que acho que uma coisa que poderia chegar bem perto disso, mas não é capaz, era um negocinho chamado metiolate. Acho que era a única coisa que faz você separar o espírito da alma por alguns instantes. Algumas pessoas talvez ainda conhecem da lenda disso ainda, né? Hoje nem isso mais funciona, né? Que agora não arde mais, né? Na minha época, se a gente arrancasse uma banda da perna, mas se visse o frasquinho do metiolate, já sarava na hora. A alma aquietava na hora, estava ação, só para não passar por aquilo. Mas nós vemos aqui, irmãos, que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Só podemos ter acesso pela palavra e pelo Espírito. Eu estava meditando um pouco e essa mensagem partiu de lá, da mensagem que a Natália trouxe no domingo, falando sobre expectativas frustradas. E é uma outra coisa, porque andar no natural você vai se frustrar todo dia. Andar no natural nós vamos nos frustrar todos os dias, com coisas, com pessoas, com situações, irmãos. Mas quando você anda na dimensão do espiritual, do sobrenatural, é o natural aqui dando errado, mas você está sabendo, tendo certeza, convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, porque agora você não depende só do natural, também faz parte, mas o que prevalece é o sobrenatural. Amém? E enquanto a Natália ministrava, eu sei que ela não conseguiu chegar até essa parte, mas aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam decepcionados, eles estavam olhando para as coisas naturais, eles tinham uma expectativa natural, diga expectativa natural, aleluia, e eles estavam com expectativa na libertação de Israel, saindo da opressão dos romanos, mas Deus trabalhando no sobrenatural, Deus trabalhando acima, além. Mas a palavra diz, irmãos, que Jesus se aproxima daqueles discípulos e começa a expor eles a palavra. Começa a falar da lei e dos profetas. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, o coração dele começa a queimar. Algo dentro deles começa a queimar, começa a incendiar. Sabe, irmãos, é isso que vai nos levar a experimentar do sobrenatural. É uma exposição à palavra de Deus. Amém? Não tem como, irmãos, a gente
Como eu falei aqui, Hebreus 4,12 diz que a palavra ela é apta, ela é eficaz, ela é eficiente para discernir essas coisas do espírito e da alma. A alma, irmãos, ela pode atuar tanto para o espiritual como para o natural. Somos um ser em 3 dimensões, e eu sempre gosto de falar isso. A alma, ela fica meio que no meio termo. Se o espírito estiver alimentado e ganhar ela se junta com o espírito. Vai ser uma parceira com o espírito. Mas se a carne estiver alimentada, o natural estiver fortalecido, ela se ajunta com o natural. Ela vai ficar abatida, porque está abatida, ó minha alma. O salmista precisou lembrar: ei minha alma, aquieta. Vem para cá, vem para o lado do espírito. E aqueles discípulos, eles estavam, né, na alma mesmo ali, abatida, entristecidos, decepcionados, mas enquanto Jesus lhe falava a palavra, o coração começou a queimar, a ponto de eles começarem a gostar daquela conversa, daquelas coisas que estavam sendo ditas, porque assim, não é logo de início. Às vezes a gente começa a expor a palavra, no início às vezes pode se tornar até pouco chato, porque eles disseram: ei, quem é você que não está sabendo das coisas que estão acontecendo aqui em Jerusalém? Mas depois eles começaram a inclinar os ouvidos, a ponto de quando Jesus faz de conta que vai passar, ele diz: fica mais um pouco com a gente. E ali agora eles tinham, né, ferramenta, eles tinham combustível suficiente para que o Espírito Santo abrisse os olhos espirituais deles. No natural, olha isso aqui, irmãos, no natural, eles estavam frente a frente com Jesus e não reconheciam que era Jesus. Aí Jesus faz algo, e quando Jesus parte o pão, aí o Espírito Santo traz revelação. Agora não sei se você parou para pensar um pouquinho, aí Jesus desaparece. Jesus desaparece entre aspas, né? Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de dizer: Jesus se tornou invisível, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Mesmo sem eles estarem vendo ali mais Jesus agora, eles disseram: vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para o nosso lugar, vamos voltar a algo sobrenatural acontecendo aqui, rapaz. Nós não estávamos entendendo, mas enquanto a palavra foi falando, o Espírito foi queimando, nosso coração começou a queimar, e agora nós tivemos o entendimento. Os olhos espirituais deles se abriram. Aleluia. E aí eles tiveram os olhos abertos, né? Mas não os olhos naturais, porque os olhos naturais já estavam abertos. O que abriu agora foi os olhos espirituais. É a oração que Paulo faz aos Efésios, irmãos. Essa é minha oração também pela igreja do Senhor. É essa oração pela minha vida, para que os nossos olhos espirituais se abram. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, você tendo, né, um arrebatamento espiritual. Pastor, que é um arrebatamento espiritual? É você estar aqui no mais natural, mas de repente você ser tirado daqui desse natural, sabe? Você ser tomado pelo Espírito. Se alguém nunca passou por essa experiência, ou se ainda nem ouviu falar, mas isso é bíblico, irmão. Você ser tomado pelo Espírito. Paulo diz: olha, eu conheço um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu só sei que ele foi arrebatado em espírito. Aleluia. É sair da dimensão, irmãos. Eu não sei você, mas é experimentar. Hoje, quando eu vejo os drones, eu me reporto essas coisas, assim, sabe? Porque as coisas naturais também a gente às vezes interpreta pelo espiritual. A possibilidade de você ter uma visão de cima. Aleluia. Porque aqui, às vezes, no meio da tempestade, você não consegue visualizar. Eu não conheço, nunca pesquisei a fundo para dizer se isso é uma verdade, mas há muitos relatos, né, sobre a história da águia, que quando as tempestades vêm, elas sobem o voo delas e vão
né, sobrevoar acima da tempestade. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor tem para nós. Está diante de situações, Ele nos tirar dessa dimensão e você ir para uma dimensão do alto, onde de lá você pode apenas ver e entender o que está acontecendo e você poder discernir o que fazer, como fazer, quando fazer. Aleluia! Sabe, irmãos, nós conhecemos algumas passagens na Bíblia e eu quero nesse momento mesmo, já estou quase encerrando, mas eu quero ler com você o que está escrito lá em Daniel. Abre sua Bíblia comigo, lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo de número 2. Aleluia. Daniel, capítulo número 2. Eu quero só contextualizar um pouquinho aqui. E Daniel é alguém que é levado como prisioneiro, como escravo de Judá para a Babilônia. E é algo, irmãos, que é nesse contexto aqui que eu quero despertar você nessa noite. A Babilônia, ela é uma representação do mundo em que nós vivemos hoje. Amém? E Daniel, ele foi levado, né, para a Babilônia. E quando ele está lá na Babilônia, na verdade ele foi escolhido, né, pelo rei Nabucodonosor para ser um dos jovens que servia. E ele foi separado para ser preparado para servir ao rei, né? E uma das coisas que era comum fazer, e aqui entra já algo mesmo para a gente já absorver, é que eles buscavam, né, moldar do jeito deles, né, inserir neles a cultura, né, tudo aquilo que era da Babilônia. E hoje, irmãos, nós vivemos, por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, não vos moldeis aos padrões do mundo. Não deixa, irmãos, que o mundo molde você. Talvez você está muito natural, porque o mundo está dizendo que as coisas espirituais é mentira, que você não precisa estar fazendo essas coisas, que você não precisa buscar. Mas, irmãos, isso é o que o mundo diz, e nós não devemos ficar com o que o mundo diz. Nós devemos ficar com o que a palavra de Deus diz. Amém? E a palavra diz que Daniel decidiu, fala comigo, decidiu. A Bíblia diz que ele decidiu no seu coração. E em outra versão diz assim: propôs no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, um propósito do coração. Você pode colocar esse propósito no seu coração, irmãos, em não se contaminar com as coisas do mundo. Ah, pastor, eu não vivo em pecado, Irmãos, se contaminar com as coisas do mundo também é por meio das sugestões, das influências, dos moldes que o mundo hoje traz para mim e para você. E você pode e deve decidir, propor em seu coração não se contaminar com as iguarias, com as coisas desse mundo. E aí Daniel, ele está lá e de repente acontece uma situação. O rei tem um sonho e ele fica desesperado com esse sonho, e ele começa a buscar meios, formas de interpretar esse sonho. E isso chega até Daniel. Na verdade, sai um decreto de morte. Em meio a toda a situação, ninguém interpreta, ninguém consegue discernir, e nisso o rei pira o cabeção e traz um decreto. Quantos sabem que um decreto de um rei vai ter que acontecer? E Daniel, irmão, sem nem saber do que estava acontecendo, chegou ao conhecimento dele que agora havia um decreto de morte para todos os sábios, os videntes, todos aqueles que se diziam capazes, né, de interpretar alguma coisa. Saiu um decreto de morte. Aleluia. Vamos ler a partir do... Eu não vou ler todo, mas vou ler a partir do versículo 16. Daniel, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designar-se o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Então
Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Nisso daqui hoje você percebe que poucas pessoas conhecem o nome desses jovens pelo nome original deles. Babilônia conseguiu influenciar a ponto que o mundo hoje não conhece por Ananias, nem por Misael e nem por Azarias. Conhece por quem? Sadraque, Misaque e Abednego. Porque esse foi o nome dado pela Babilônia. Mas aqui na Bíblia continua o nome original deles aqui. E Daniel fez saber isso a eles, seus companheiros. Para quê? Para que pedisse misericórdia ao Deus, diga invocar. Aleluia. Por isso que Jeremias diz, invoca-me. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, diga então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha o 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Oh, aleluia! Aí no 23 ele diz, a ti, ó Deus, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que ouvi no sonho e a sua interpretação? Olha a resposta de Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Tem muita gente buscando o natural, tem muita gente consultando os astrólogos, tem muita gente que não sai de casa sem consultar o signo do dia, sem consultar o horóscopo do dia, né? Se você está fazendo isso, irmão, para com isso. Pastor, mas às vezes você pode estar botando uma lãzinha ainda lá no sereno, você pode estar botando uma coisinha assim, uma coisinha assada. Se Deus quer confirmar isso para mim, fala assim, irmãos, não é mais essa a forma poderosa não de estar fazendo isso. Daniel disse, olha, o que o rei exige, o que o rei quer saber, esse mistério, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. No 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aqui agora Daniel traz a revelação, desse sonho para o rei. E eu quero, amados, nessa noite aproveitar para falar com você que está aqui, que é tão jovem. Daniel era um jovem, mas um jovem diferenciado. Eu espero que nessa noite eu possa estar falando para pessoas
e especificamente para vocês, jovens, para vocês atentarem para aquilo que Deus pode fazer através de vocês, irmãos. Havia, irmãos, outros sábios, havia outras pessoas maduras também lá, cativos em Babilônia, mas Deus usou esse jovem. Por quê? Porque antes de mais nada, tudo o que você pode ver na história de Daniel foi por conta que ele propôs no coração não se contaminar, se consagrar, viver uma vida separada para o Senhor, viver uma vida invocando ao Senhor, buscando ao Senhor, se dedicando, lendo a palavra de Deus, irmãos. Se o Espírito quer trazer, revelar algo a você, você precisa estar firmado na palavra de Deus. Aleluia! E quando eu digo firmado na palavra, irmãos, não é abrindo Bíblia aleatória, não. Hoje uma pessoa diz: pastor, eu abri a Bíblia hoje assim com os olhos fechados. E aí saiu lá em Provérbios. O que aqui Provérbio quer dizer? Eu digo, quer dizer o que ele está dizendo. O Senhor pode interpretar para mim? Eu digo, não, já está interpretado. Eu vou lhe dizer o que está interpretado. Aí não tem mais coisa nenhuma a falar além disso. Digo, tem não. Então não tem nada a ver com o que eu estava pedindo em oração, não. Digo, Sabe, irmãos, as pessoas hoje estão querendo fazer disso um joguinho até com a Bíblia. Deixa eu dizer, irmãos, ou você considera a palavra de Deus como algo espiritual, ou nada da parte dela vai ser revelada para você. Ao ler a Bíblia, irmãos, nós precisamos considerar aqui, por mais que seja um poema, que seja uma história, que seja uma profecia, seja o que for que está escrito, você precisa considerar que é algo espiritual e você precisa abrir os seus olhos espirituais para entender o que está escrito. Aleluia! Diga, é possível estar na Babilônia e não ser contaminado por ela. Oh, aleluia! Não ser influenciado por ela, irmãos. Eu creio plenamente, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo uma estação, irmãos, em que Deus vai poder contar com algumas pessoas aqui neste mundo para trazer entendimento, revelações, discernimento a respeito de algumas coisas que ninguém mais vai poder entender. As pessoas estão querendo entender sinais no céu, estão querendo entender se é isso, se é aquilo, se é um extraterrestre, se não é o que, não sei o que. Irmão, você precisa... Alguém me fez uma proposta essa semana: pastor, por que você não traz esse assunto na igreja? Eu disse: meu irmão, eu tenho algo mais para falar aqui. Eu tenho a palavra de Deus para falar. É a palavra que nos dá segurança. E vocês, jovens, eu volto a falar com vocês de novo. Eu estou falando de jovem mesmo na faixa etária, porque a Bíblia diz que Daniel era um jovem. Vocês têm, sabem, algo poderoso com vocês, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando eu leio o livro de Daniel, eu me maravilho, porque Deus revelou coisas poderosas. Deus revelou o futuro de Israel para Daniel. Está escrito. Se você nunca estudou as 70 semanas de Daniel, uma revelação de toda a história de Israel, Deus revelou para aquele jovem. Diga, eu posso. Aleluia, glória a Deus. Então que você possa atentar-se para as coisas que não veem. Coisas grandes e ocultas. Deus pode trazer, irmãos, para mim, para você, uma revelação sobre o futuro de uma pessoa, sobre o futuro de uma cidade, sobre o futuro de uma nação. Amém, igreja? Deus pode, irmãos, fazer isso através de nós. Agora, para isso, a gente tem que parar de atentar para as coisas que se vê. Se você andar focado nas coisas visíveis, não vamos perceber as invisíveis que estão ocultas em Deus.
esperando alguém que abra os seus olhos, que incline os seus ouvidos, que abra a sua boca para invocar, para clamar a Ele, para que Ele possa revelar. Daniel deixou bem claro: olha, isso aí ninguém aqui sabe não. Quando fizerem perguntas difíceis a você, você pode se posicionar. E algo que me chama a atenção aqui em Daniel, que ele diz: olha, me dê um tempo. Eu só preciso de um tempo. E eu vou trazer essa revelação. Porque ele sabia a quem ele ia buscar. Aleluia. Não fique tentando interpretar os seus sonhos no natural. Ah, sonhar com isso, diz que é mais, é isso, né? Sonhar com aquilo, não sei o que, aquilo, não sei o que. Não, irmãos. Vai para o Senhor. Amém? Diga: eu tenho um Deus que revela as coisas ocultas, os mistérios, ou aquilo insondável naturalmente, mas que o Espírito que sonda todas as coisas pode revelar para nós. Oh Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pela capacidade que o Senhor colocou em nós. Obrigado, Espírito Santo, que nós venhamos a considerar a sua pessoa dia após dia, noite após noite, que nós possamos acordar com convicção, com a consciência de que nós temos o Espírito Santo, e que no meio de uma noite ou de um dia, seja que hora for, em qualquer lugar em que estejamos, seja na igreja, seja lá fora, no trabalho onde nós estejamos, que nós possamos ter a convicção, a certeza de que nós podemos buscar, de que nós podemos invocar o Senhor, e Ele vai nos responder, e Ele vai nos anunciar, e Ele vai nos revelar coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo em que nós estamos vivendo. Obrigado, Pai, porque para esse tempo o Senhor nos chamou. Foi para um tempo como esse que o Senhor nos colocou aqui. E eu sei, porque sei que nós teremos a possibilidade, nós teremos a oportunidade de impactar gerações. Nós temos a oportunidade de impactar uma cidade, de impactar uma nação, de impactar a vida de pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado por uma sensibilidade no Espírito, para que nós possamos perceber as coisas do Espírito e discernir elas de forma espiritual. Eu te louvo e eu te agradeço. No nome de Jesus, quem crer diz amém. Oh, aleluia. Você foi edificado? Então, irmãos, fica com essa palavra, guarda ela no teu coração. Eu dou essa direção mesmo. Pega os textos, vai esmiuçar, porque tem coisas poderosas em Deus para nós, irmãos. Tem coisas poderosas para nós, sabe? Não viva nesse natural, não viva nesse raso, não. Tem coisas profundas, é nas profundezas, sabe? No profundo, no mais profundo de Deus. Aleluia. Não se conforma, irmãos. Paulo diz: olha, não vos conformeis. Você está se conformando com coisas poucas, com coisas pequenas, onde Deus tem coisas grandes para nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho, sabe, desejado experimentar dessas coisas. Mas eu sei, irmãos, que mais uma vez eu percebo o Espírito Santo falando com vocês, jovens, de novo. As capacidades, sabe, dada. Tem uma faixa etária na nossa vida que ela é mais propícia mesmo, você está com todo o vigor, sabe? Tem muitas coisas que a sua cabeça, o seu pensamento ainda não foi afetado, como nós já fomos afetados, sabe? Vocês ainda estão numa produção total dos neurônios mesmo ali, para entender, compreender as coisas. Claro que isso a gente fala de uma expectativa natural, mas o que chega de Deus vai ter que ser decodificado aqui, nessa cabeça. Daniel, ele foi buscar ao Senhor, mas ele precisou, né, usar o seu intelecto também, porque a Bíblia está dizendo que Deus dá sabedoria aos sábios. Amém? E o que é ser sábio? É saber usar a sabedoria dada por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, que nós possamos, irmãos, estar alinhados e alinhando todos os dias o nosso pensamento mesmo ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus você despertando todos os dias para o Espírito Santo, lembrando daquilo que o Espírito Santo veio fazer em nós e através de nós. Aleluia! Glória a Deus.
Vamos nesse momento dizimar e ofertar.